Olá, vamos falar agora sobre a aplicação das normas no direito tributário. Vamos tratar especificadamente dos artigos 105 e 106 do Código Tributário Nacional. A aplicação das normas do direito tributário e a interpretação que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo dessas normas. E aqui o fundamental é entender como o Supremo tem interpretado a irretroatividade tributária, o princípio constitucional da irretroatividade tributária estabelecido no artigo 150, inciso 3, a linha A. Então, vamos lá. Vejam junto comigo. A aplicação da legislação tributária refere-se à adequação da norma prevista na lei ao caso concreto, também denominada de subsunção do fato à norma. O que quer dizer isso em linguagem de gente? Quer dizer a incidência tributária. A norma tributária há uma previsão. Por exemplo, fato gerador do imposto de renda, a disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza. A pessoa vai e ganha na loteria, adquiriu renda. Então, a norma incidiu no caso concreto, ou seja, a subsunção da norma prevista de forma abstrata e geral ao caso concreto, ou seja, a hipótese de incidência realizada. É o mundo do direito sendo aplicado ao mundo real. É a eficácia jurídica. Então perceba que em regra geral, as normas tributárias novas não retroagem para sua aplicação em situações passadas em razão do princípio constitucional da irretroatividade tributária. Este estabelece que é proibido a proibição de cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Então, no caso da criação de um novo tributo ou do aumento de um tributo já existente, essa norma jurídica que cria o tributo ou essa norma jurídica que aumenta o tributo não pode retroagir para atingir situações do passado. Essa norma, ela sofre os impactos da irretroatividade tributária. Agora, você vai perceber comigo que a irretroatividade tributária, ela não é absoluta. Existem casos, existem situações em que vai se poder retroagir. Por exemplo, o caso que mais é cobrado em prova de concurso é o caso das penalidades pecuniárias menos onerosas. Em outras palavras, as multas menos onerosas, ou seja, as multas com índice menor. Vamos ver isso daqui a pouco. Por exemplo, a pessoa houve um auto de infração e a multa era de 80%, a pessoa ainda não pagou o tributo, veio nova norma e disse que essa multa é de 40%, a multa menos onerosa vai poder retroagir, ok? Por exemplo, também nos casos de lei interpretativa. Você vai ver isso comigo no artigo 106 do CTN. Agora, em relação ao aumento ou instituição de tributo, aí há o impacto forte da irretroatividade tributária. Veja que o artigo 105 disciplina que a legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início e não esteja completa nos termos do artigo 116 do mesmo Código. E aí, devemos, para interpretar esse dispositivo, trazer a grande classificação do professor Amilcar de Araújo Falcão, que divide os fatos geradores em futuros, aqueles que ainda irão ocorrer, e os pendentes, que são aqueles que já iniciaram a sua formação, mas ainda não completaram o círculo de formação ou não atingiram a sua perfeição. Ocorre, segundo a doutrina do professor Amilcar de Araújo Falcão, no imposto de renda. O imposto de renda, né, em regra, o imposto de renda da pessoa física, ele é apurado de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, por exemplo, se estamos
no dia 30 de agosto, o que é que vai ocorrer? O fato gerador ainda não completou a sua total perfeição. Então, ele ainda é um fato gerador pendente, também chamado de complexivo. Ok? Então, em relação à aplicação imediata da legislação tributária aos fatos geradores futuros, não há qualquer desentendimento na doutrina ou jurisprudência, observando sempre o princípio da anterioridade, ou seja, fatos geradores que vão ocorrer posteriormente à publicação da lei, sem problema. Agora, em relação aos fatos geradores pendentes, há uma discussão, sobretudo no que se refere à súmula 584 do STF. Então, veja, resta controvérsia em relação aos fatos geradores pendentes. Segundo determinada parte da doutrina, não há distinção entre fato gerador futuro ou pendente, afirmando-se que não existe fato gerador pendente. Só existe fato gerador que ocorre ou que não ocorre. Por exemplo, quem afirma isso é o professor PBC, Paulo de Barros Carvalho. A professora Misabel Derzi também vai nessa linha. Então, desse modo, o fato gerador pendente é aquele sujeito à condição suspensiva, como o fato gerador pendente da condição suspensiva só ocorre com o implemento da condição, o fato gerador pendente acaba se assimilando ou igualando ao fato gerador futuro. Entretanto, como eu já disse, outra parte da doutrina sustenta como válida a citada classificação e assevera que o fato gerador pendente é o fato gerador complexivo ou periódico que ainda não se aperfeiçoou, como é o caso do imposto de renda à pessoa física. Veja, não é, que o fato gerador pendente é aquele cuja realização ainda não se completou ao longo de um espaço de tempo, por exemplo, o fato gerador do imposto de renda, que nós já conversamos aqui. E aí, resta essa controvérsia sobre a súmula 584. A doutrina majoritária entende que a súmula 584 fere o princípio constitucional da irretroatividade. O Supremo Tribunal Federal, ele ainda não revogou a súmula 584. A sua aplicação tem sido polêmica no tribunal, né, na excelsa corte. Por quê? Porque em algumas oportunidades ele tem aplicado e em outras não. Então é um entendimento controverso ainda no Supremo. Ok? Então veja que ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano base, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração. O STF, em algumas vezes, também aplicou esse entendimento à contribuição social sobre o lucro líquido. Veja que assim, exemplificando essa súmula, uma lei publicada em 31 de dezembro de 2009, aumentando o imposto de renda, atinge situações caracterizadoras do fato gerador do imposto de renda acontecidas antes da publicação, desde o dia 1º de janeiro de 2009. Então vamos, né, pormenorizar essa súmula. Vejam comigo o seguinte. Vamos supor, vocês sabem comigo, que o imposto de renda só obedece à anterioridade anual. Não precisa observar o prazo nonagesimal. Então, se ele é aumentado em 31 de dezembro, ele só vale, em tese, a partir de 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte. Só que a súmula fala que, se ele aplicar, ele é aumentado dentro do ano base, vai se aplicar a lei vigente na data da declaração. E a data da declaração do imposto de renda, meus amigos e minhas amigas, é no ano posterior. A data da declaração do imposto de renda é entre março e abril. Então, entre 1º de março e 30 de abril, se faz a declaração de imposto de renda referente ao ano do exercício anterior. Então, imagine comigo, se eu aplico a lei da data da declaração, se o tributo é aumentado dia 31 de dezembro, é claro que isto vai fazer com que a lei retroaja para atingir situações até 1º de janeiro. Porque eu vou aplicar a lei da data da declaração, e a lei da data da declaração se refere a uma declaração, se refere ao período do ano anterior. Então, quando eu faço a declaração entre março e 30 de abril do ano de 2014, eu estou me referindo a uma declaração de 1º de janeiro a
31/12 de 2013. Se eu aplico a lei na data da declaração e há um aumento dia 31 de dezembro, é claro que esse aumento vai retroagir para atingir situações desde 1º de janeiro de 2013. Por isso que a doutrina afirma que fere o princípio da irretroatividade, a súmula 584. Então, a lei nova publicada durante o ano base pode incidir sobre o imposto de renda do mesmo ano, pois em razão da anterioridade anual estará vigente no exercício financeiro seguinte, que é quando o imposto de renda será lançado por homologação e ocorrerá também a apresentação da declaração de ajuste anual, se referindo ao ano anterior. Então, nesse rumo, a doutrina fala que isso é uma forma de retroatividade imprópria. É uma retrospectiva imprópria, segundo a doutrina, que ocorre quando a lei atuar sobre um fato jurídico ainda não concluído, isto é, no direito tributário, acontece quando a lei é aplicada sobre o fato gerador pendente. De certo, a súmula 584 é um exemplo clássico de retroatividade imprópria ou retrospectiva, e o STF tem adotado esse entendimento em algumas situações. Agora, em 2013, há uma nova polêmica sobre o assunto. O Supremo ainda não tem, hoje, enquanto estamos gravando essa aula, um entendimento consolidado, ok? Veja, portanto, que a retroatividade imprópria, segundo o entendimento atual do STF, pode ocorrer nos tributos com fato gerador de período ou complexivo, eis que a lei nova alcança o período já decorrido, em parte quando da sua publicação. Por sua vez, é importante salientar que a retroatividade própria ou autêntica acontece nos casos do artigo 106 do CTN. Por exemplo, as leis interpretativas. Vejam a decisão aí do Supremo Ministro Celso de Mello. As leis em face do caráter prospectivo de que se revestem devem ordinariamente dispor para o futuro. O sistema jurídico constitucional brasileiro, contudo, não assentou como postulado absoluto, incondicional e inderrogável o princípio da irretroatividade, a questão da retroatividade das leis interpretativas, ou seja, leis interpretativas e multas menos onerosas podem retroagir. Então veja que a lei tributária pode ter aplicação retroativa, denominando-se igualmente de retroatividade benigna ou in bonam parte, é a mesma coisa, podendo ser aplicada a ato ou fato pretérito, né, ato ou fato pretérito do passado, nas hipóteses que se seguem, segundo o artigo 106 do CTN. Aí se refere à lei interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. É importante salientar aí que o significado de uma lei tributária por outra lei posterior configura também a denominada interpretação autêntica. Então veja que a lei interpretativa também é chamada e já caiu em prova como sinônimo de interpretação autêntica no direito tributário, ou seja, a interpretação da norma realizada pelo próprio Poder Legislativo. Vejamos aí os outros casos do artigo 106. Quando a lei, tratando-se de ato não definitivamente julgado, a lei aplica-se a fato ou ato pretérito, quando deixá-lo de definir, quando deixe de defini-lo como infração, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo, quando lhe comine penalidade menos severa. Veja que esse artigo 106, inciso 2, a linha C é o mais cobrado, que é o caso da multa menos onerosa. Então veja que permite-se a extinção ou redução da multa moratória ou punitiva prevista na lei mais nova, por ser mais benéfica ao contribuinte. Claro, mas se o contribuinte pagou a multa e extinguiu o crédito tributário, ele não pode pedir ação de restituição de pagamento indevido. Por quê? Porque ele pagou. Agora, enquanto o ato não definitivamente julgado, pode retroagir a multa menos severa. Veja a seguinte questão de concurso. De acordo com o CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando reduz a alíquota de tributo cujo fato gerador
já foi praticado, desde que a defesa ofertada pelo contribuinte administrativo ou judicial ainda não tenha sido definitivamente julgada. É claro que é errado, não é o caso de alíquota. A alíquota eu aplico da lei vigente na data da ocorrência do fato gerador. Você viu aí que as únicas hipóteses de retroatividade são do artigo 106 e não, de forma nenhuma, abrange a alíquota. Nos vemos daqui a pouco. Um forte abraço.